ti em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite: oração não é só em tempos de crise. Oração é um estilo de vida. Observe bem, oração não é só em tempo de crise. Não é ocasionalmente. Oração precisa ser um hábito da minha vida. Precisa fazer parte da minha vida intensamente. Se tem duas coisas tremendas na palavra de Deus e na vida do cristão, que são dignas de destaque, é a oração e a adoração do crente. São duas maneiras sublimes, extraordinárias, que sendo praticadas nos faz viver em comunhão, de uma maneira, de uma experiência de comunhão com Deus extraordinária, fora do comum. Você começa a observar coisas que Deus começa a falar para você e te revelar do nada. Ele te dá isso porque Ele faz isso. E isso é resultado de quê? De uma intimidade com Deus. Isso é resultado de um culto a Deus, que é desde a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Como eu sempre digo aqui no culto, domingo à noite, é celebração, é festa, é alegria. Tem até oração por gente que casou logo, Tem de tudo. É um momento tremendo na vida da gente. É um culto onde nós rendemos toda a nossa gratidão, expressamos o nosso louvor de gratidão por tudo que Ele tem dado. Se a gente for pensar bem, gente, o que nos aconteceu de segunda-feira passada até hoje, e estarmos juntos aqui novamente, ver os mesmos rostinhos, que gostoso, e outros rostinhos diferentes, é graça de Deus de que nos preservou e que te preservou durante a semana toda. Eu não sei como foi tua semana, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor te manteve vivo, e você está aqui. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos compreender que nós precisamos entender que essa é uma grande realidade na vida da gente. A oração, gente, ela nos ajuda a se desenvolver com Deus, porque a oração para muitos é só pedido. Queridos, a oração é uma conversa com Deus, é uma caminhada. Jesus é o meu Salvador, é meu libertador, é o meu companheiro, é o meu Senhor. E por que não dizer Jesus, se não é, tem que ser o amor da sua vida. Tem que ser. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que, até tem essa semana, não sei, eu estou numa fase bem interessante. Geralmente eu sou assim, quando todo mundo fala demais de um filme, eu levo uns 10 anos para assistir aquele filme. Se todo mundo fala demais de um cantor evangélico, eu levo uns 5, 6 anos, 10 anos para ouvir aquilo. Eu não sei porque que eu sou assim, mas eu sou assim. Pastor, o filme é maravilhoso, todo mundo fala bem do filme, tá bom. Quem sabe, daqui uns 10 anos eu acabo assistindo o filme, falei, puxa, não é que o filme era bom mesmo? Mas eu sou assim. E tem uma música que é do Fernandinho, que eu acho muito interessante, tem uma frase desse cântico que diz assim: grandes coisas vão acontecer. Quando você pensa nisso, eu fico pensando que quanto mais você se envolve em oração com Deus, você experimenta grandes coisas de Deus na sua vida. E o que eu não consigo entender, por que o povo ora tão pouco? Eu não consigo entender isso. Porque é um negócio que vai fazer bem para você, é uma atitude que só vai te fortalecer, só vai te dar resistência espiritual. Por que eu sou mais lento nisso? É uma pergunta que eu e você temos que responder para nós. Eu já fui crente de orar 1 minuto. E olha, se duvidar, eu já fui pastor de orar 2 minutos, 3 minutos para chegar no limite. E por quê? Mas era um pastor que se preparava 5, 6 horas, e ainda hoje é assim, 5, 6 horas eu me preparo para a mensagem. Mas para a oração eu ficava indignado, falei, Deus, eu não consigo, eu não estou satisfeito com isso, não sei como resolver isso, mas eu queria ser um homem de mais oração. Essa era meu início ministerial, no passado era isso.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui pela orientação do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um homem de oração, e constantemente, ele não só era um homem de oração, como ele pedia oração por ele. Por quê? Porque ele sabia que precisava de ser sustentado pelas orações dos irmãos. Hoje tem uma frase que eu acho que em partes eu gosto dela, mas sempre bem aplicada, é óbvio, é aquela questão de cobertura de oração. A cobertura de oração não é nada mais, nada menos do que interceder por um irmão. É por isso que quando a gente coloca no grupo da igreja lá, e se tem membro da igreja que não faz parte do grupo, se pergunte por que não faz. Ah, minha caixa está cheia, mas meus irmãos, o mais importante é você estar envolvido com esse povo da igreja, você fica aí com um monte de coisa que não tem nada a ver às vezes. Se pergunte. Porque quando a gente coloca aqueles pedidos de oração lá, a gente é para você orar mesmo por aquela pessoa. Ore, ela precisa da tua oração, ela precisa. Ela está num momento, talvez ela nem forças para orar ela tem, mas ela teve coragem de pedir oração. E aí é porque nós vamos com todo aquele exército de oração e clama. Se eu tivesse um tempo a mais aqui, eu desse um minuto para cada um de vocês, vocês têm aí uma resposta de oração que foi tremenda na sua vida, que às vezes até salvou a sua vida ou a vida de alguém. Só essas experiências são motivos de sobra para eu continuar orando. Já são motivo de sobra. O nosso Mestre Jesus sempre orava, e é interessante que ele deixava os discípulos, ia para um monte, ia para um canto isolado, porque ele procurava até uns lugares especiais, para que nada o distraísse daquele momento dele com o Pai. Os exemplos do nosso Senhor era esse. Eu gosto de dizer que a oração é falar com o Pai, é conversar com Ele, é abrir o coração para Ele. E quero te dizer uma coisa, que sempre que você abre o seu coração para o Senhor, você é impactado com o Espírito Santo na tua vida, você é impactado com a presença dEle. Como isso é importante, como nós precisamos disso. O nosso tema, a oração não é só em tempos de crise, mas é um estilo de vida. Estilo de vida, queridos, é aquele comportamento que quando o cara bate o olho em você, ele já diz assim, ih, lá vem fulano de tal, sempre com as mesmas. Como seria gostoso, como é bom se alguém falasse assim, nossa, aquele irmão é irmão de oração. Aí tem umas pessoas que vêm com umas ideias de que, tenho que ter o dom da oração. Meu querido, para com isso. Todos nós podemos orar ao Senhor. E eu e você precisamos disso. Se você está com dificuldade com isso, procure o pastor vai te ajudar, te encaminhar nisso. Então vamos caminhar junto nessa caminhada de oração. Mas simplesmente ficar satisfeito porque você ora 1 minuto ou 2 e está bom demais, porque você tem muita coisa para fazer, eu quero te dizer uma coisa, nada é mais importante do que você separar um tempo para falar com o seu Salvador, aquele que morreu na cruz por você. O cristão precisa ter o hábito de orar. A oração precisa fazer parte integral da sua vida. Qualquer coisinha ele, vamos orar. Qualquer coisinha, vamos orar. Logo quando nós chegamos numa cidade para pastorear, a gente atendeu um casal, a mãe, um jovem. E aí fizemos amizade com eles, e naquelas primeiras semanas eles iam sempre lá em casa, e teve um dia que eu percebi, veio a mãe, o filho, e eu vi que a mãe estava triste. Aí eu perguntei, por que você está triste hoje? Você é diferente, né, quando você chega aqui, mas está tristinha? Aí eu assim, pastor, eu tô com um cachorrinho lá, mas esse cachorrinho é complicado. O bichinho consegue escapar, e ele incomoda toda a vizinhança, e eu temo que alguém pode dar um cabo do meu cachorrinho. E ninguém, eu acho que quer ficar com aquele cachorrinho de tão arteiro que ele é. Mas o que você quer fazer? Pastor, se eu achasse alguém que quisesse aquele cachorrinho, que vai ser meio difícil, porque o bichinho não é fácil. Eu falei assim, não, mas vamos orar a Deus, pedir a Deus que levante alguém na tua casa, alguém vai lá e passa e pega o cachorro. Aí ela foi para casa, chegou à tarde lá, foi uma pessoa, olha, eu achei esse cachorrinho na minha casa, ele é teu? É. Posso ficar com ele? Eu falei, pode. Aí você fica, mas é um cachorrinho, meu querido. O negócio lá, vamos orar, pode ser um cachorrinho, seja lá o que for.
A gente ora porque faz parte da gente ajudar o quê? Porque nós não estamos olhando apenas um cachorrinho, nós estamos olhando o quê? Ajudar uma situação, a oração no momento. Então, não, vamos orar. Tem um negócio, vamos orar. Tem uma situação, vamos orar. Vamos orar. E se alguém chegar para você, e pronto, lá vem a Marina, que tudo é vamos orar, então amém, já está tendo uma boa característica, Marina. Sinal que o negócio está bonito. Porque nossa função, gente, é privilégio nosso orar. E que alguém interceda para a gente, então nós precisamos disso. E eu quero apresentar hoje 4 características dentro deste texto sobre oração. E creio que o desejo do meu coração, o meu desejo é esse, e creio que o desejo de Deus para nós nesta noite é exatamente falar sobre isso. Oração não é só um tempo de crise, é um estilo de vida, e começa com perseverança em oração. O versículo 2, ele coloca assim: perseverai em oração. Seja persistente. Tem pessoas que começam a orar, como não aconteceu nada, ele para. Tem uns que ora, Deus deu, para. Tem uns que está quase morrendo, já está quase com o pé na cova, Deus ressuscita o homem, cura o homem, deixa o homem bem, o homem para de orar depois. O que está acontecendo? Agora que tinha que ser uma experiência de oração, e dizer, gente, oração é o poder de Deus, porque eu estou vivo aqui. Mas aí as pessoas param, ela parece que foi lá, como se fosse no supermercado de Deus, comprasse alguma coisa, Deus, e pronto, acabou, está resolvido. Não, Deus quer que você continue essa caminhada com Ele. Há muitos cristãos que oram ocasionalmente. Você pedir oração, eu oro. Mas tem aqueles cristãos que são mentirosos de oração. Ô, louco, pastor, tem aquele cristão que acontece assim, né? Eu estou andando na rua, o irmão Renan me encontra, pastor, a hora que você chegar em casa, ora por mim. Beleza, irmão, oro por você assim, fique em paz, que chega lá, vamos pedir ao Senhor para te abençoar. Aí, passou o dia, no outro dia, e eu não orei, no outro dia o Renan, pastor, obrigado pela oração, foi uma bênção. Eu, glória a Deus, eu nem orei. Isso é crente mentiroso. E talvez o crente ache, não, você está pecando, porque você falou que ia fazer e não fez. A gente está vivendo numa época, gente, que o crente, ele acha que ser mentiroso é bonito. Você vê, parece que é uma coisa tão simples, né? O irmão pediu oração e eu disse, não, deixa comigo, vou orar assim, deixa comigo. Aí, no outro dia, não orei nada, fiz um monte de coisa, nem lembrei. Aí depois chega o irmão, pastor, obrigado pela oração, olha, foi uma benção. E aí? Vou ter coragem de dizer, meu irmão, me perdoe, mas eu não orei? Tem crente que é liso, glória a Deus, louvado seja o Senhor que ouviu as orações, né? Para não dizer que ele não orou. Gente, nós vivemos um momento tão terrível de vida cristã, tão superficial, que é triste. Mas aqui Paulo está dizendo, sejam perseverantes, não pare. Recebeu a bênção, glória a Deus, use isso como estímulo para continuar orando. Desenvolva uma vida de oração, seja dedicado, não desanime, gente. Tem pessoas que param de orar, pastor, eu cansei de orar, a coisa não acontece, acho que Deus não está me ouvindo, acho que Deus não quer. Para com isso, primeiro que você só tem o direito de orar, você não tem direito de dizer se Deus está te ouvindo ou não está te ouvindo, isso aí não é teu problema, fica em paz. Jesus, por acaso, ele diz para você assim, ore e fica aguardando assim que eu vou te dar um sinal. Ele diz que é para você orar e sem cessar. É isso que ele quer que você faça. E é interessante porque a palavra aqui, perseverar, ela traz, ela no juntinho aqui, ela traz, sabe o quê? A palavra dedicação. E o que é mais triste nessa questão, que a gente se dedica naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer. E às vezes na oração a gente não se dedica, mas a gente se dedica para fazer exercício, a gente se dedica para fazer aquilo, a gente se dedica para fazer um monte de coisa. Está errado, pastor? Não está errado. O problema é se você não dá prioridade em dedicar-se a Deus. Aí nós temos um problema. Eu me dedico, olha pastor, eu estou estudando 12 horas por dia, que eu vou passar naquele concurso, eu me dedico e ora para que Jesus me ajude, e ora e a gente ora, o camarada passa depois. É capaz de alguém perguntar, e você é mesmo, você é crente? Se fui crente, não me lembro. Gente, é sério. As pessoas se esquecem com facilidade.
Gente, eu não tenho, eu sempre sou grato a Deus assim, eu falo, Deus, eu estou aqui pela tua graça, eu estou enxergando vocês pela graça do meu Deus, porque era para eu estar cego, né? Mamãe vai bater em mim depois quando chegar em casa, mas era para eu estar cego, eu tinha 20 dias de nascido, meu pai bêbado resolveu me pegar e apresentar para todos os amigos dele, fora do bar lá, aquele solzão bateu no meu olho, com poeira e tudo, diz a minha mãe que eu fiquei um bom tempo com o olho costurado, e a expectativa, imagina, 1968, a expectativa de você voltar a ter visão, é graça. Observa a sua história, por quantas coisas você passou até agora, e você está em pé pela graça. Então, dedique-se à oração. Agora também tem uma coisa que quero compartilhar. Eu quero dizer para você o seguinte, que se você tomar uma postura, talvez você já faça isso, mas se você não faz, vou falar para você o seguinte, começa a dedicar-se em oração, a falar com Deus, isso vai desenvolver em você uma intimidade com Deus de tamanha grandeza, que tem alguns momentos você fica até assustado com você mesmo, nossa Deus, eu só pensei, já aconteceu Deus, Senhor, isso aqui não é utopia que eu estou dizendo não, é realidade, é real, isso é real demais. Quando nós olhamos em Atos 1,14, que eu li hoje de manhã, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles perseveravam em quê? Em oração. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O povo de Deus faz isso. Vai orando. O povo de Deus faz isso na vida da gente, a gente está orando. Uma orientação também que nós temos, agora observe bem, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim, orar sem cessar. Observa aqui que esse orar sem cessar, não é assim, de vez em quando você ora, tá? Quando a coisa apertar, você ora. Às vezes é bom, pelo menos na semana, ora umas 2 vezes na semana, pelo menos. Queridos, deixar de orar não é opção. É uma ordenança divina, não é a ordenança do pastor nem de igreja, não, é do Senhor Jesus. Ore, Ele não está dizendo, ora quando você quiser, tá? Não. E quando Deus coloca esse imperativo, orar sem cessar, sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso porque sabe que isso é bom. É bom para você. Então, os mandamentos do Senhor sempre nos fortalecem. Não se trata de ficar repetindo um monte de frase religiosa, né? De maneira mecânica. Não, é desenvolver uma caminhada de oração. Porque a oração com o Pai, gente, ela nos fortalece. E a gente precisa começar a praticar a oração na vida da gente, a tal ponto que seja como a nossa respiração. Você por acaso, você para assim e pensa, hoje eu vou respirar um pouquinho. Então daqui umas 3 horas eu respiro de novo? Não. Você respira automaticamente, você nem pensa que você está respirando, você pensa nisso? Só se alguém fechar teu nariz. O que Deus quer de mim e de você, é que a nossa oração, nossa vida de oração, seja como respirar, gente. Agora eu lembrei de um cântico que era da minha época mesmo, quando eu comecei na igreja, né? Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, misericórdia, isso é de 1970. Queridos, a gente se envolve com tanta coisa, se embola com tanta coisa, que quando a gente chega para aquele que nos salvou, que é a base de eu estar vivo, a gente não consegue orar muito. Por que isso acontece? Porque a gente despreza isso, e a palavra desprezar aqui, é que a gente não dá valor, tá? Não é desprezar no sentido tão negativo de que não presta, não, desprezar que a gente não dá valor. Se é isso que vai trazer tudo que você precisa, meus queridos, todo fortalecimento, e eu estou com essa mania agora de falar de músculos espirituais, tudo isso, queridos, vai depender dessa tua vida de oração.
O fato de Deus muitas vezes também não responder a sua oração na sua hora, no seu tempo, não significa que Ele está negando a tua oração. Muito pelo contrário. Nós percebemos que Deus, muitas vezes, Ele adia a sua resposta para aumentar a sua fé e a sua devoção, para você orar mais, não para fazer o contrário. Deus não responde mesmo, não vou mais orar. Eu acho que Deus não quer isso para a minha vida. Eu não vou orar porque Deus já sabe que eu peço. Não, se Deus falasse, Ele sabe que você pede, mas se você não está orando, você está desobedecendo o que Ele disse que é para você orar. Ele não diz, pedir e dar-se-vos-á? Ele não diz, orar sem cessar? Então eu não posso pensar, Deus já sabe que eu preciso, então não vou orar. Não cai nessa não. Não cai nessa não. Isso não existe na Bíblia. O que existe é que Deus sabe que eu e você precisamos. O que existe é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso é verdade. Mas o fato é, se não é uma negação, o que fazer? Continue orando. E quanto mais você orar, seu coração vai sendo mais preparado para a resposta que Ele tem para você. Você vai crescendo na graça, e mesmo antes de receber a resposta, você já está preparado e já sabe o que fazer com ela. Eu estive lembrando de uma coisa muito interessante nessa questão de esperar. Eu sempre eu converso com pessoas que estão aguardando sua aposentadoria, e parece que demora. E para eles parece que é uma eternidade. Não vem pastor, não vem essa aposentadoria, pastor. E eu sempre digo para eles, vai vir na hora certa. Pastor, a hora certa é agora, essa é a hora tua. A do Senhor não. Mas é porque a gente entra, mas demora, e todo mundo coloca um monte de empecilho, como se Deus não fosse o soberano e controlador de todas as coisas. Tem crente que coloca tanto empecilho, pastor, mas não dá certo, porque lá é assim, já me disseram que é isso, já me disseram que é aquilo, já me disseram que enrola demais, já me disseram que é o governo que não quer isso, já me disseram, para com isso, e quem é o Deus que você serve, que é o Criador de todas as coisas, e que quando tudo isso acabar, Deus continua sendo Deus, e nós vamos estar ali, se regalando na presença dEle lá na glória. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, para ficar com esse negócio, mas é por causa disso, é por causa daquilo, meu querido. Se não chegou, agradeça a Deus e aguarda o tempo dele, vai ser o tempo que vai ser sua bênção. Eu já tive experiências na minha vida de pessoas que me deviam e que eu cobrava, chegou uma hora que eu até desisti de cobrar. E orava e continuava orando e nada de ninguém me pagar. Até que um dia Deus me falou assim, com muita clareza, assim, olha, na hora certa você vai receber, porque agora se você fosse receber agora, você ia gastar com coisa que não valia a pena, então aguarda. Mas eu estou numa situação difícil, Deus, não, fica em paz. E aí passou anos, de repente eu recebo. E numa hora que eu mais precisava realmente, Deus sabe, é tremendo, vou usar uma palavra que a gente usa na pré-ciência, teologicamente, mas depois eu falo na língua popular, que é tremendo, é fantástico, eu não sei o que falar, de tão tremendo que é essa pré-ciência de Deus. Pastor, o que é isso? É o conhecimento do futuro que só Deus tem. Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu futuro, Ele sabe o que você precisa, e na hora certa Ele vai dar. Mas enquanto isso não acontece, continue orando, faça calo no teu joelho, não tem problema. Seja um homem, uma mulher de oração. Queridos, quando nós olhamos para isso, a gente vê então que não importa a demora, nós sabemos que Deus está preparando a gente. Quanto mais você demora, mas continua orando, você vai crescendo espiritualmente. Então seja perseverante. Não para não. Recebeu a bênção? Continua orando. Porque é natural da gente isso. Quando a gente recebe a bênção, a gente já fica meio assim, né? Por que dá muito problema no meio dos casais? Porque depois que cai, enquanto não casa, nossa, mas é presente para lá, é presente para cá, meu amorzinho daqui, meu amorzinho de lá. Depois que casou, parece que não precisa fazer mais isso. Não se iluda, precisa, senão o negócio fica tenso dentro da família. Então a mesma coisa na vida cristã. Orou, Deus abençoou, daí você larga. Para. Não. Não faça isso. Se alguém falar o contrário do que Jesus está falando para a gente aqui hoje, fala para ele, sai de fácil, Satanás, porque isso é mentira mesmo. Não é assim não, gente.
Tem muita gente aí colocando umas ideias, umas caraminhola, né? Essa agora foi da minha avó. Na cabeça de crente, os crentes estão se desencaminhando da verdade do Evangelho, porque fica com essas ideias que não tem nada a ver. Observa os crentes que ficam com umas ideias malucas, hoje estão fora das igrejas, estão sofrendo. Por quê? Porque deixaram de ouvir a verdade, porque a verdade às vezes machuca, cutuca, e começa a ouvir o que? Mentira, ideologia, que não leva a nada. Então, queridos, continua sendo firmes. E olha, vou aqui frisar essa parte porque é muito importante, tá? Oração não é uma opção, é para você orar. Ah, mas eu não concordo. Fique à vontade, Jesus não foi enforcado, ele morreu na cruz, fica tranquilo. Ele continua sendo Deus, e ele continua falando, e não vai mudar a sua palavra. Segunda coisa que eu quero colocar nesta noite, é que a oração não é só em tempos de crise, é um estilo de vida, e para te ajudar a crescer, a desenvolver esse estilo de vida, faça uma oração vigilante. Caminha comigo aqui em Colossenses 4, 2, na segunda parte. A primeira é perseverar em oração, a segunda é velando nela. A palavra velar aqui é cuidar, é zelar. Mas aí você fica, pastor, como é que é esse negócio? A palavra zelar também tem o sentido de vigiar. Vigia e ora. O que ele está querendo dizer é o seguinte: observa a maneira como você está orando. Olha só, de que maneira você está orando, observa isso. Às vezes você está com um monte de palavras vazias. Então isso é muito importante para a gente. Às vezes a gente está orando, e aí você começa a orar à noite, e no outro dia você termina a oração, que daí você acordou. Queridos, a oração, primeiro, para quem que eu estou conversando, para quem que eu estou falando? É para Deus, não é para qualquer pessoa. Então, esta expressão, ela é muito utilizada, essa questão de oração, de vigiar e orar, ela é muito utilizada na Bíblia. A primeira vez que a gente vê isso, está lá em Neemias 4:9, quando está na construção do muro de Jerusalém. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite por causa deles. Ou seja, orando, específico e vigiando. Nosso mestre também, em Marcos 13:33, ele diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Fique alerta. Fique alerta. Mas a gente vê Jesus falando também em Marcos 14:38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha como é importante nós vigiarmos. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:18, diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, a nossa oração não pode ser uma oração enfadonha, maçante e indiferente. O que é uma oração indiferente? Não demonstra nada, não demonstra interesse, não demonstra dedicação, faz de qualquer jeito. E aí qual que é o resultado? Não tem resultado, não tem poder algum. Não tem poder nenhum. Aquela oração maçante. Ai Deus, louvado seja teu nome. Ah, hoje é culto de oração, hoje vamos lá, né? Vamos orar. Indiferença por algo tão importante na vida da gente. Então a oração nossa, ela não pode ser fastiosa, né? Enfadonha, maçante, né? O Salmo 141:2 diz: suba a minha oração perante a tua face com incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Queridos, se não houver fogo nesse altar, o incenso não vai subir a Deus. E sabe o que é no Novo Testamento? Entusiasmo, paixão. O crente tem que se alegrar, vamos orar, vamos orar. Não estou querendo dizer que você tem que soltar rojão, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que você precisa vigiar e ver se você tem entusiasmo para orar a Deus. Aí de repente você vai falar assim: ai pastor, mas o dia hoje está tão ruim que eu estou desanimado para orar. Você podia estar desanimado para jantar, para almoçar, mas para orar, que é onde vai resolver tua vida, pensa bem. Ah, eu estou desanimado para orar, pastor. Mas para jantar, para um prato de macarronada, aquela só do capricho. Ah, você não está desanimado, né?
Então, gente, a gente tem que pensar nisso. Que a gente fica entusiasmado com umas coisas, mas aquilo que vai trazer crescimento e edificação espiritual, a gente não está entusiasmado, não está apaixonado por isso. Irmãos, é isso que oração, a nossa oração, ela precisa ser sim entusiasmada. Não quer, você pode falar assim, ó, Deus, eu estou muito triste, olha, eu estou vindo meio carregado aqui para orar, mas eu estou animado numa coisa, eu sei que o Senhor tem poder para mudar isso na minha história. Isso é entusiasmo. Você não está fazendo a oração, fazendo um favor para Deus de fazer oração. Você está orando a Deus. Você está abrindo teu coração para Ele. E isso é importante para a gente. Por isso, queridos, nós precisamos compreender que a nossa oração, por mais que você esteja triste, no teu interior você está animado para orar, porque Deus vai intervir, porque você não está pedindo para qualquer um, não. Você está pedindo para o teu Pai que te ama e que deu a prova do amor dele por você naquela cruz. É para Ele. Então sim, deve haver esse entusiasmo sim. E devemos também vigiar para que as nossas orações não sejam aquelas orações corriqueiras, né? O que é? Aquelas orações rotineiras, mecânicas, sem sentimento, né? Já viu uma festa de aniversário? Todo mundo cantando parabéns lá e você, parabéns. E a roupa daquela mulher, mas esse bolo nem sei se vai estar bom. Gente, às vezes as pessoas fazem isso com o próprio Jesus em oração. É sério isso. A gente precisa entender, gente, é o meu Deus, é o meu Rei, é o meu Salvador. É a Ele que eu estou clamando. Eu não estou clamando a ninguém, eu não estou pedindo favor para ninguém. Eu estou aqui humildemente reconhecendo que eu sou um pecador, mas eu também sou um salvo, resgatado, e tenho o privilégio de orar a esse Deus. Portanto, queridos, essas duas coisas, vigiar e orar, só pode, agora vem um detalhe interessante. Não é para todo mundo esse negócio de vigiar e orar, não, é só para quem é convertido. Porque quem não é convertido não está nem aí com Deus, tanto faz. Mas quem é convertido sente, puxa vida, mas que oraçãozinha mais fajuta que eu fiz hoje. Nem deve ter subido do céu. Você já pensou assim uma vez da sua oração? Seja sincero com você mesmo. Ah, minha oração nem subiu do teto. E por que não subiu? Por que bateu e voltou? Porque talvez não tinha entusiasmo. Talvez foi aquela oração de rotina. Talvez você não se preocupa para nada. Você está muito cansado, você coloca um fundo musical para você trabalhar e fazer uma coisa. Mas para orar a Deus, às vezes você não quer colocar fundo musical, não quer nada, só diz, hoje eu não estou animado. Queridos, nós estamos falando de algo que muda radicalmente a vida de um crente, que muda radicalmente a comunhão, a profundidade de intimidade com esse Deus maravilhoso. Então nós precisamos entender essa realidade, levar a sério esse momento de oração na vida da gente. Outra coisa que o texto diz para nós, a oração deve ser com ações de graça. Meus queridos irmãos, as ações de graça são ingredientes, ou seja, conteúdos importantes para a oração eficaz. A palavra eficaz aqui, eu traduzi ela como uma oração que não falha. A oração que não falha é o quê? Deus respondeu? Oração que não falha é que Deus ouviu. E quando Ele responde? Quando Ele quiser. Mas Ele ouviu, está resolvido o meu problema. O que estava resolvido é que Ele ouviu a minha oração, então eu estou dentro. É isso que me importa. O que me importa é que a minha oração foi sincera, e que a minha oração chegou até o trono de graça de Deus. Por quê? Porque eu estou orando em espírito e em verdade. A minha vontade é ser sincero, e a verdade é com base na palavra de Deus. Seguindo essas orientaçõezinhas dele aqui, que eu estou fazendo as minhas orações. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Um alerta para a gente como crente aqui, gente. O crente que só pede e não agradece, nada mais é, além de ingrato, é egoísta. O crente que só pede, nunca agradece, só usufrui e nunca agradece, é ingrato. E também egoísta. E isso é complicadinho para a gente. Devemos observar que tipo de atitude nós estamos tendo diante das orações. A gratidão sincera a Deus
nos empolga a confiar mais e mais nesse Deus poderoso, amoroso, e é muito mais coisas que Ele tem para a gente. E olha, queridos, como eu comecei agora há pouco, nós temos tantos motivos para ser gratos: salvação, perdão dos nossos pecados, vida eterna, minha saúde, saúde da minha família, segurança. Gente, se eu for aqui, vai longe esse negócio aqui. Se eu deixar para cada um de vocês, vai longe. Quanta coisa Deus nos dá. E às vezes a gente chega assim: Senhor, obrigado por tudo que tem nos dado, em nome de Jesus, amém. E quando a gente ainda quer fazer uma oração mais geral ainda, a gente faz: perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Por favor, seja sincero pelo menos contigo e diz: Senhor, me perdoe porque eu menti hoje. Senhor, me perdoe porque eu devia ter falado e eu me calei. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz uma brincadeirinha que o Senhor não iria gostar mesmo. O Senhor não gostou, eu tenho certeza. Me perdoe. Põe nome nesses teus pecados. Que pecado tem nome, sim. Porque às vezes a gente faz por atacado, gente. Não, a gente tem que mexer dentro da gente, no coração da gente, e dizer: Deus, me perdoe, hoje eu fiz isso. Me perdoe, Senhor, porque eu fiz aquilo. Então a gente precisa ter essas orações. E a gente tem motivo de sobra. Há um grande perigo da gente sempre se ater apenas nos pedidos, e não na gratidão, e não na confissão de pecados. E por último, a oração deve ser propositada. Olha, observa o versículo 3. Orando também juntamente por nós. Paulo estava preso, momento difícil da vida dele, mas ele continua. E ele pede: gente, continua orando, eu oro e peço que vocês orem por mim, para que a gente continue pregando, aproveitando as oportunidades que o Senhor tem para a gente aí. Então, queridos, aqui o importante é: evite as orações vagas, orações vazias, sem assunto, sem conteúdo. Querido, você já pensou que tristeza? Você vai chegar diante desse Deus todo poderoso, você conhece tanta coisa da Bíblia que chega na hora você não sabe o que falar com Ele. É que nem quando você vai falar com uma pessoa que faz tanto tempo que você não conhece, que você não conversa, fica sem assunto. Agora, se você está envolvido com Deus, não pode ficar sem assunto. Deus, obrigado porque olha o Senhor tremendo que o Senhor tem feito. Senhor, obrigado porque essa chuva de hoje, olha, Senhor, obrigado porque ontem o Senhor não mandou a chuva meio-dia, que nem todo mundo estava dizendo, e foi bênção, porque senão nós íamos ter chuva negra e chuva ácida. O Senhor mandou que primeiro aquele vento, foi embora tudo isso, agora vem uma chuvinha, que quem tiver coragem pode até tomar banho nela. Mas a gente precisa tomar cuidado com as orações vagas. Às vezes: pastor, eu oro o quê? Queridos, isso aqui não é uma receita de bolo, são 2 versículos objetivos, que faz a diferença na vida de crente, faz diferença na vida de uma pessoa que quer ter uma intimidade com Deus, faz diferença na hora das suas decisões, faz diferença na hora que você vai avaliar uma situação que você não gostou, faz diferença na hora que você vai tomar uma decisão importante na sua história. Quando eu falo de orações vagas, quer ver uma oração bem vaga? Senhor, abençoe todos os missionários. Opa, peraí. É oração maravilhosa? Não, peraí. Nós temos 3 campos missionários. Senhor, abençoe o missionário Victor com a Fabiana. Eles estão lá em Palmital, precisam da sua orientação. Senhor, abençoa o meu amigo, eu vi aqui que ele pediu. Hoje de manhã tivemos 19 orações específicas aqui de manhã. Nós precisamos entender, gente, eu sei que na década de 90 tinha umas ideias erradas. Você quer pedir um carro para Deus? Pede a cor, o jeito, o modelo. Gente, para com isso. Peça coisa que edifique. Carro, Deus vai dar do jeito que Ele quiser. Se você precisa de um carro, fala: Senhor, eu preciso de um carro para trabalhar. Mas aí começar, né, Senhor? Dá um carro, um BMW, e não sei o quê. Daí daqui a pouco o camarada vem aqui: irmãos, eu ganhei um carro, uma BMW. Daqui a pouco ele está: irmãos, eu preciso de uma oferta para eu pagar o IPVA. Então não tem lógica. Sabe, o mundo está tão carregado de besteiras nesse mundo, que o povo está muito superficial na vida cristã. E isso está judiando, está fazendo crentes fracos neste mundo. Crentes judiados, sofridos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente mude. Ore por necessidades específicas. Quando fazemos isso, sabe o que ajuda a gente? A gente começa a identificar a resposta de Deus. Você começa a orar por um missionário lá que de repente estava doente, daqui a pouco ele manda mensagem: irmãos, obrigado porque a Boas Novas orou por nós, eu já estou bem. Oração, você consegue identificar o que está acontecendo.
E Deus quer isso. O propósito da oração não é conseguir, observa bem, o propósito da oração não é conseguir que a vontade minha ou sua, ou do homem, seja feita no céu. Não. Mas sim, a oração é para que Deus cumpra o seu propósito na minha e na sua vida. É isso. E a gente às vezes quer, não que Deus só dá o que a gente quer, Ele tem que dar isso para a gente. Não, peraí. Orar não é dizer para Deus o que fazer ou o que Ele tem que dar. Orar é pedir a Deus aquilo que Ele deseja fazer e dar para mim e para você. É isso que é a oração. Por isso que em 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Você que lê a Bíblia, que está vindo na escola dominical, agora eu estou apelando para você, não, estou falando a verdade. Porque se você não veio para a escola dominical, mas está estudando em casa a revista, opa, 1-0 para você. Mas se você não está fazendo nada, pegou a revista só para enfeite, esquece isso. Eu vou te devolver, não devolve não, quero que você leia. Faz isso, gente, vamos começar a pensar melhor. Porque a minha oração tem que ser com base na verdade. A verdade é o que? É a palavra de Deus. A minha vontade é orar, a minha vontade é estar envolvido com Deus. Como eu faço isso? Então eu preciso disso. Então se eu ler a palavra de Deus e a minha comunhão com o Senhor vai aumentando, eu começo a descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Ele começa a mexer comigo, Ele começa a orar por mim, Ele começa a me dar coragem para confiar na sua sabedoria infinita com relação à minha vida. Olha como é importante isso. A oração é se apropriar da boa vontade de Deus para as nossas vidas, queridos. E portanto eu quero concluir assim com você nesta noite. Eu quero dizer para você assim como o apóstolo Paulo nos orienta, em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há muitas pessoas que nem crentes são, e que estão dando umas ideias mundanas sobre oração aí, e que está levando muito crente para o caminho fácil, que depois não volta mais. A Bíblia está aqui. A oração é nossa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem muita gente dando conselho que nunca teve na Bíblia. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, ou você que vai ver a mensagem, ou está vendo agora, ou vai ver durante a semana, eu vou fazer uma pergunta bem específica para nós. Se há aqui no nosso meio alguém que está se sentindo fraco espiritualmente na fé, observe com muito carinho esses 4 aspectos. Está no YouTube, daí você pode ficar vendo quantas vezes você quiser. Porque a oração faz diferença na vida da gente. Nós não podemos negligenciar isso. E infelizmente a gente negligencia. Assim como eu já fui um pastor de 3 minutos de oração no início da minha caminhada cristã. Um pastor de estudar 5, 6 horas para a mensagem, mas de 3 horas de oração, e isso está errado. Jesus mudou isso na minha vida, e Ele pode mudar isso na sua vida também. Mas você vai ter que ter dedicação. Você vai ter que realmente querer ver isso acontecer na tua vida. E cuidado que o engano do cristão fraco, olha só, tem crente fraco que quer ver outro mais fraco ainda, que dá umas ideias do tipo assim, de dizer que você não precisa servir a Deus muitas vezes, você está passando por lutas, então não deve servir a Deus. A Bíblia não diz isso. Paulo estava preso e pedindo a Deus que dê oportunidade para orar, para pregar. A gente precisa tomar cuidado. Não, você não precisa frequentar a igreja sempre, você precisa do povo de Deus junto com você. Precisa sim. Se não precisasse vir na igreja, Deus não tinha colocado a igreja. Há pessoas que dizem assim, se você frequentar muita igreja, você fica fanático. Cuidado, que é outra mentira do inimigo. Uma pessoa que vem sinceramente, mesmo que o pastor às vezes fale uma coisa que não tem nada a ver, o Espírito Santo honra aquela pessoa e fala uma verdade para ele. Por isso, meus queridos, cuidado com o que você ouve em YouTube. Cuidado com as palavras que as pessoas dizem aí que não está na Bíblia. Isso está desencaminhando muitos crentes. E a vida cristã tem sido fraca. E Deus quer mudar isso. E se a gente começar a acreditar nessas mentiras,
a gente vai entrar numa ruína espiritual, e não é isso. A mensagem desta noite que Deus está dando para nós, está falando para mim e para você, é: se porventura você está fraco, está devagarzinho na oração, você tem quatro aspectos que está aqui no texto, que é para te ajudar a mudar isso, para você ter uma vida de oração poderosa. E quando eu falo em oração poderosa, não é as paredes que vão tremer, não. É você que vai se surpreender com a presença de Deus na sua vida cada dia mais. Queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos de ter esse momento de oração. Portanto, que a sua oração e a minha, que sejamos fiéis, e vamos ser perseverantes nas nossas orações, vamos ser dedicados. Segunda coisa, seja vigilante, observe o que você está falando para Deus. Observa se você está fazendo aquelas oraçõezinhas só da hora do almoço: obrigado por esse arroz, em nome de Jesus, amém. Observe, não se esqueça com quem você e eu estamos falando. Nós estamos falando com o Deus eterno. É com Ele que nós estamos falando. Toda reverência, todo respeito, toda seriedade deve ser levada em conta em tudo isso. Fique alerta consigo mesmo. Observe se você está sendo indiferente na sua oração com Deus. Observa se você não está tendo dedicação em orar. Observa porque a indiferença e a falta de dedicação são sintomas de uma vida cristã fraca espiritualmente. E por último, a sua oração, nunca se esqueça de ser grato às ações de graça. Cuidado para você não ser egoísta, só receber e não retribuir com ações de graças. Por isso, se você não está tendo entusiasmo para orar, isso é um problema, tá? Isso é um problema. Começa a pedir para Deus: Deus, eu não quero ser assim. Eu quero usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso que o Senhor mexa na minha vida para isso. Eu quero ser diferente, porque é isso que o Senhor quer de mim. Não fique satisfeito com a sua vida espiritual. Já preguei sobre isso o ano passado. Seja insatisfeito, sempre queira mais e mais de Deus. Isso vai fazer tremenda diferença na tua vida. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude a desenvolver essa vida de oração, porque eu e você precisamos disso, gente. Precisamos disso. Você quer ver? Tem uma música antiga da década de 80, quer ver os céus abertos? Começa a orar que você vai ver. Você vai experimentar esse negócio. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos encerrar. Que está chovendo mesmo, o pastor se empolgou e gostou mesmo, que ninguém ia sair dessa chuva agora vocês têm que sair, mas antes. Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo seu carinho com a gente, o seu amor tremendo por nós, de nos dar uma palavra como essa nessa noite, de nos ajudar a enxergar dentro de nós mesmos, de nos chamar a dar uma olhada dentro de nós sobre de que maneira estamos fazendo as nossas orações, estamos vivendo em oração com o Senhor. E o desejo do meu coração, e eu sei que é o do Senhor também, ó Deus, que se do nosso meio hoje tivemos alguém que estivesse fraco espiritualmente, que está desanimado até para orar, que talvez orou, recebeu e parou, ou não ganhou nada e aí não parou de orar, Senhor, restaura essa vida, devolva, Senhor, que seja inflamado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para buscar a Tua face de uma maneira que nunca buscou antes. Ó Deus queridos, nós precisamos, Senhor, termos uma vida de oração cada dia mais, porque as orações, Senhor, nos ajuda, nos aprofunda com o Senhor, com a nossa intimidade contigo. É por isso que eu rogo ao Senhor, ministra nas nossas vidas, Senhor. E se tiver alguém aqui em nosso meio, e se porventura pessoas que vão ouvir essa mensagem estiver nesse momento dessa fraqueza espiritual, nesse desânimo em oração, Deus querido, restaura essas vidas em nome de Jesus, Senhor. Desperta-os, ó Deus, para orar e para que eles possam usufruir, antes de todas as bênçãos que o Senhor tem para eles, a maior bênção, que é essa intimidade com o Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua presença com a gente. Obrigado por esta chuva maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por cada irmão, irmã, criança, jovens, adolescentes que estiveram conosco nessa noite. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém. Amém.
Deus abençoe, querido. Meu desejo é que essa semana você faça uma revisão na sua vida de oração. Deus abençoe.